Vamos aprender hoje sobre mandíbula, dicas anatômicas com os principais acidentes ósseos e suas funções. Muito bem, pessoal, este osso é chamado de mandíbula, né? Esse osso que forma toda a arcada inferior, o osso que vai formar aí o nosso queixo, e ele possui três divisões básicas, visíveis lateralmente. Observe que a mandíbula possui uma curva chamada de ângulo nessa sua parte inferior, então aqui esta região é o ângulo da mandíbula e ele delimita que do ângulo da mandíbula para frente, ou seja, na sua região anterior, é chamado de corpo. E do ângulo da mandíbula para cima é chamado de ramo. Portanto, a mandíbula é dividida em três regiões: ângulo, corpo e ramo mandibular. Essas regiões são a base para que a gente possa compreender seus acidentes ósseos. Vamos começar falando aqui do ramo da mandíbula. Observe que na parte superior do ramo da mandíbula temos duas saliências, duas pontas, duas projeções, uma mais aguda e anterior, ou seja, para a região da frente, e outra mais arredondada e posterior. Esta ponta mais aguda e anterior é chamada de processo coronoide. O processo coronoide é importantíssimo, pois a fixação do tendão do músculo temporal ocorre justamente nessa região. Lembrando que o músculo temporal é um dos nossos músculos da mastigação. Entre o processo coronoide e esta projeção, esta saliência posterior, nós temos uma depressão, que é a incisura da mandíbula, para que aí sim tenhamos contato com esta segunda projeção, chamada de processo condilar. Lembrando, pessoal, que o processo condilar é composto de três acidentes ósseos. Acompanhe aqui, por favor. Esta parte mais arredondada e superior é chamada de cabeça da mandíbula. Esta parte se encaixa na fossa mandibular do osso temporal e está conectada à nossa articulação chamada de ATM, articulação temporomandibular. Logo abaixo da cabeça da mandíbula, esta região mais estreita é chamada de colo mandibular. Colo vem do latim colum e significa pescoço, abaixo da cabeça, região abaixo da cabeça. Portanto, o colo mandibular é a região abaixo da cabeça mandibular. Na região anterior do colo, esta depressão, esse pequeno afundado na região anterior do colo, é chamado de fóvea pterigoide. Para que serve essa fóvea pterigoide? Fixação do músculo pterigoide lateral inferior, que também é um dos nossos músculos da mastigação. Recapitulando então, o processo condilar é formado por três acidentes ósseos: cabeça, colo e fóvea pterigoide. Nosso próximo acidente ósseo fica lateralmente ao ramo da mandíbula, abaixo da incisura. É esta região aqui, tá, que tem uma pequena elevação. Portanto, na lateral do ramo mandibular, existe aqui a tuberosidade massetérica. Tuberosidade massetérica tem a função de fixação do músculo masseter, que também é um dos nossos músculos da mastigação e é considerado aí o músculo mais forte do corpo humano, o músculo mais potente do corpo humano. Abaixo da tuberosidade massetérica temos o ângulo mandibular, que já comentamos é uma referência para a divisão das regiões mandibulares. Voltando ao processo coronoide, esse mais anterior, quero que vocês observem que na sua parte anterior existe uma linha que corre pela região externa e uma outra linha que corre pela região interna. São as linhas oblíquas, linha oblíqua externa e linha oblíqua interna. Elas estão conectadas às fibras do tendão do músculo temporal. Entre essas duas linhas, na sua região inferior, observe que forma uma área nua, um espaço, atrás do nosso último dente. Esta área nua, este espaço atrás do último dente, é chamado de trígono retromolar. O que é o trígono retromolar? É o espaço atrás do último dente, entre as duas linhas oblíquas,
que é muito utilizado como uma referência para anestesias pelos cirurgiões dentistas. Bom, o nosso próximo acidente ósseo fica também no ramo da mandíbula, tá? No ramo. Só que agora na sua região medial, na sua região interna. Esta é a região lateral e esta é a região medial. Podemos observar logo na região medial um pequeno furo, uma abertura, né? Um buraco. Esta abertura é um forame, chamado de forame mandibular. O forame mandibular é a abertura onde o nervo alveolar inferior vai ingressar. Este nervo vai percorrer todo o ramo e o corpo mandibular por dentro de um canal, chamado de canal mandibular, como se tivesse um túnel por dentro do osso mandibular, ok? E o nervo alveolar inferior vai percorrer todo esse trajeto. Nervo este que é responsável pela sensibilidade de todos os dentes da heme arcada, da metade do arco inferior. Tudo bem? Voltando aqui então para o forame mandibular, observe que logo na sua região anterior existe uma projeção, uma saliência, uma ponta. E esta ponta é chamada de língula mandibular. Para que serve a língula mandibular? Ele é um ponto de fixação para o ligamento esfenomandibular, um dos ligamentos limitadores da abertura excessiva da boca, ok? Portanto, fixação do ligamento esfenomandibular ocorre aqui na língula da mandíbula. Podemos observar ainda que logo abaixo do forame mandibular existe uma depressão. Esta depressão se chama sulco miloioide e o sulco miloioide é uma marca, uma impressão óssea de onde se assentava ou onde passava o nervo miloioide. Nervo este que vai para o músculo miloioide que fica no assoalho bucal. Tudo bem? Voltando agora então ainda para a região medial do ramo da mandíbula, só que agora na sua parte mais inferior, bem próximo ao ângulo da mandíbula. Observe que pela região lateral eu visualizo o ângulo da mandíbula, mas pela região medial eu tenho algumas saliências, algumas projeções. Estas projeções que ficam na região medial do ângulo mandibular são chamadas de tuberosidades pterigoides. Para que servem as tuberosidades pterigoides? Fixação do músculo pterigoide medial, este que compõe aí os 4 músculos da mastigação. Só recapitulando, os músculos da mastigação são músculo temporal, músculo masseter, pterigoide medial e pterigoide lateral, cabeça superior e inferior. Estes são os 4 músculos da mastigação. Finalizamos, portanto, os acidentes ósseos do ramo e do ângulo mandibular. Vamos verificar os acidentes ósseos presentes no corpo da mandíbula. O primeiro desses acidentes ósseos é visível logo na sua região anterior e é uma abertura, é um forame. Este forame é descrito na literatura como sendo forame mentoniano. Pode ser também encontrado como forame mental ou forame mentual. Esses 3 nomes se referem ao mesmo acidente ósseo. Por este forame, pessoal, sai um dos ramos do nervo alveolar inferior. Portanto, aquele nervo que estava dentro do canal mandibular, ele emerge através de um único ramo aqui no forame mentoniano, na direção superior, então ele emerge em direção à raiz dos dentes, tá? No entanto, por fora do canal mandibular. E este nervo é chamado de nervo mentoniano, responsável pela sensibilidade da área mentual. Mento é o nosso queixo. Portanto, esse nervo mentoniano está emergindo aqui no forame mentoniano. Podemos observar também na ponta do queixo, ou seja, na ponta do mento, a nossa protuberância mentual ou protuberância mentoniana. Serve para fixação do músculo abaixador do lábio inferior e músculo mentual. Ok? Nas laterais da protuberância mentoniana,
nós temos duas projeções chamadas de tubérculos mentuais. Portanto, a protuberância ou tuberosidade mentoniana fica no centro e os tubérculos mentuais ficam na lateral dessa tuberosidade ou protuberância mentoniana. Os tubérculos mentuais são saliências, projeções, que têm a função de auxiliar na fixação do músculo abaixador do lábio inferior. Podemos observar agora na sua região interna, ou seja, na parte medial ali, na região interna, atrás da nossa tuberosidade mentoniana, atrás do queixo, outros acidentes ósseos. O principal deles é visível como duas pontas, duas projeções chamadas de espinhas genianas. As espinhas genianas serão muito importantes para a fixação dos músculos genioglosso, ok? Portanto, as espinhas genianas ficam aqui nesta região posterior ao mento. Logo acima das espinhas genianas temos uma depressão. Esta depressão irá acomodar a glândula sublingual. Portanto, esta depressão é chamada de fossa sublingual. Lembrando que a glândula sublingual é uma das glândulas salivares. Na região medial do corpo da mandíbula, conseguimos observar uma saliência na região dos dentes molares. Esta projeção, este caroço, esta saliência, logo abaixo aqui dos dentes molares, onde ficam a raiz dos dentes molares, é chamado de toro mandibular. Portanto, o toro mandibular é uma saliência, uma projeção observada somente aqui abaixo dos dentes molares, ok? Inferior ao toro mandibular existe uma nova depressão. Esta nova depressão, localizada abaixo do toro mandibular, é chamada aí de fossa submandibular. Ela acomoda a nossa glândula submandibular, que também é uma das glândulas salivares. Portanto, entre o toro mandibular e a fossa submandibular está presente a linha miloioide, fixação do músculo miloioide. Vamos observar na imagem então o toro mandibular, a linha miloioide e a fossa submandibular. Essas três estruturas na região medial do corpo da mandíbula, ok? Na região inferior do mento, do queixo, então na região inferior do mento, nesta parte aqui, temos duas pequenas depressões chamadas de fossa digástrica. A fossa digástrica está presente então na parte inferior do mento e são depressões para fixação do músculo digástrico ventre anterior. Essa fixação ocorre, portanto, na fossa digástrica. Sobre a estrutura da mandíbula, em sua região superior, onde os dentes estão inseridos, nós conseguimos observar estas depressões chamadas de fossas mandibulares. Portanto, o que são as fossas mandibulares? São as depressões onde a raiz dos dentes ficam encaixadas. E estas fossas mandibulares são separadas por pequenas paredes ósseas. Estas paredes ósseas formam os septos interalveolares, ou seja, as paredes entre os alvéolos. Recapitulando aqui, as fossas alveolares são separadas por septos, que são as paredes interalveolares, entre os alvéolos. Este septo interalveolar também serve para a fixação da gengiva na sua região da papila gengival. Portanto, as papilas gengivais ficam aderidas a este septo interalveolar. Entre cada dente existe uma papila gengival. Como a mandíbula é considerado o único osso móvel da cabeça por vários autores, essa mobilidade ocorre através da articulação temporomandibular, a nossa ATM. Observe que lateralmente eu consigo visualizar essa articulação temporomandibular, que é a articulação entre o osso temporal e a mandíbula, e ela ocorre através de uma depressão. Vou deslocar a mandíbula para que possa ser visualizada essa depressão. Essa depressão é chamada de fossa mandibular. Portanto,
a fossa mandibular é a depressão de encaixe para a cabeça da mandíbula. A fossa mandibular é limitada por dois tubérculos, por dois processos. Este é o processo anterior, chamado de processo articular ou tubérculo articular, e este é o processo ou tubérculo pós-glenoidal. Portanto, anterior à fossa eu tenho o tubérculo articular e posterior à fossa eu tenho o tubérculo pós-glenoidal. Eles são limitadores da cabeça da mandíbula, o limitador anterior e o limitador posterior da ATM. Quando realizamos a movimentação de abertura da boca ou depressão da mandíbula, a cabeça se desloca da fossa e fica posicionada abaixo do tubérculo articular. Portanto, a pessoa está com a boca aberta. Ao fecharmos, a cabeça da mandíbula escorrega posteriormente e superiormente se encaixa novamente ali na fossa mandibular. Portanto, essas são as estruturas ósseas envolvidas na ATM. Pessoal, você tem alguma dúvida ainda sobre a mandíbula? Deixe aqui nos comentários, coloque a sua dúvida que vai ser um prazer poder respondê-las.